Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o livro de Atos dos Apóstolos, fazendo uma exposição bíblica sem pressa, sorvendo a palavra do Senhor, e tem nos edificado muito. E hoje nós vamos ler esta importante porção, que é a narrativa de Filipe e o eunuco. Atos 8, versículo 26 ao 40, diz-nos assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós estudamos na aula passada o episódio de quando Filipe chega a Samaria. E na chegada de Filipe a Samaria, nós aprendemos algo importantíssimo. É que o poder da cultura, ele pode ser contido pelo poder do Evangelho. A cultura é algo natural, é um fenômeno da sociedade, é um fenômeno entre os homens, e a cultura não se expulsa em nome de Jesus. A cultura está aí. E a cultura ela tem elementos saudáveis e outros não. Saudáveis e outros não. Nem tudo da cultura é bom. Nem toda a cultura ela enobrece o homem. Mas quando o Evangelho chega numa cultura, o Evangelho faz a distinção entre luz e trevas. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação do homem. E o Evangelho, ele vence a cultura. Nós aprendemos que a cultura que havia em Samaria, quando Filipe chegou ali, era de endeusar um homem chamado Simão. Esse homem, ele aclamava para si o título de ser o grande vulto, ou o grande poder.
Mas quando Filipe pregou o evangelho ali, e Deus, através do ministério dele, fez sinais, prodígios e maravilhas, muitas pessoas se agregaram ao evangelho por conta do ministério de Filipe. Então viram que Simão era um engodo, mas Simão passou a acompanhar Filipe. Ele abraçou a fé, é a descrição que temos. Ele foi batizado, ele passou a congregar. Todavia, a motivação do coração dele era uma motivação mundana, porque quando os apóstolos Pedro e João souberam que o evangelho estava triunfando em Samaria, lembrando que Samaria era relegada pelos judeus, os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Nós lembramos disso no ministério do Senhor Jesus, quando ele conversou com a mulher samaritana. Os apóstolos subiram a Samaria e, orando, impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Simão então ofereceu dinheiro para que também pudesse ter uma atuação segundo o olhar mundano dele. E a fala de Pedro foi: o teu dinheiro seja para ti, para a tua perdição, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Nós aprendemos então que a cultura de barganhar com Deus, de vou dar, então me dê, dou se deres, essa cultura religiosa que nós temos no Brasil, ela é má. Ela é má. É a palavra de Deus que nos ensina isso. O coração que age dessa forma perante o Senhor, este coração não é reto perante Deus. Deus, eu vou dar tanto para ti, ou farei tanto, se o Senhor, então, me promover na empresa. Ou então, se o Senhor coloca o si para Deus e coloca dinheiro e recursos deste mundo, como se Deus tratasse com moeda humana. E não é assim. A palavra de Deus nos ensina que não é assim. Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata. Ele é o soberano Senhor. Ele faz tudo segundo lhe apraz. E uma informação importante que nós temos é que este evento de Simão em Samaria gera um nome que vai ser lembrado durante a Reforma Protestante, que é simonia. Os reformadores, eles ensinavam contra o pecado e a heresia da simonia que havia durante a Idade Média, que a Igreja Católica Romana medieval ensinava às pessoas que se comprassem as indulgências, se comprassem relicários, essas pessoas então teriam um benefício da parte de Deus e até mesmo vida eterna. E os reformadores pregaram contra o pecado e a heresia da simonia. Hoje em dia, nós precisamos nos levantar e nos posicionar, porque a heresia da simonia, ela é criticada pelos evangélicos, mas ela não ficou lá na Idade Média, não ficou lá no período da Reforma, ela está presente no meio das igrejas evangélicas no Brasil. Muitas igrejas evangélicas pregam que Deus barganha com fiéis, e isso é uma grande heresia. Quando nós aprendemos isso, de que o poder do evangelho, ele traz luz sobre uma cultura, e ele separa, faz as pessoas terem distinção do que é o poder de Deus, que o poder de Deus é muito maior, eficaz e traz vida e saúde para um povo. Então nós chegamos a esse evento maravilhoso que acabamos de ler, a narrativa de Filipe e o eunuco. O texto bíblico, ele traz esse título de Filipe e o eunuco, mas a pessoa principal aqui, você que nos acompanha anotando esta lição, esta aula, guarde bem isso. A pessoa principal aqui não é Filipe e não é o eunuco, é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. Porque é o Espírito do Senhor que fala a Filipe. É o Espírito do Senhor que conduz a Filipe. É o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele o faz pela sua palavra,
pela anunciação, pregação e exame da Escritura. Por que pregamos a palavra se Deus é soberano e é Ele quem salva? Porque Deus salva pela instrumentalidade da sua palavra. E olhe só o que nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, lemos no texto de que Deus envia seu anjo a falar com Filipe. Em Atos dos Apóstolos nós temos o ministério de anjos. E quem são os anjos? Os anjos são ministros de Deus, são seres espirituais, eles são criados por Deus, eles não são eternos. O termo eterno significa que não tem começo e não tem fim. Anjos não são eternos, anjos foram criados por Deus para desempenhar um trabalho, o serviço do Senhor Deus, ao longo da história da redenção, e nós estaremos com eles na eternidade com Deus, sim. Mas lembre-se bem que eles são mensageiros. A palavra ângelo, no grego significa mensageiro. É um mensageiro de Deus. Lucas está falando aqui para Teófilo. Um mensageiro do Senhor falou a Filipe. Quem é esse mensageiro do Senhor? Nós temos duas formas de analisar esse texto. Primeiro é que uma figura angelical realmente tenha vindo até Filipe, se apresentado a ele, como acontece ao longo de Atos dos Apóstolos, e falado a ele. Mas, quando nós lemos no versículo 29, vemos que a pessoa maravilhosa, santíssima, do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, gente. Ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado. Ele não é a terceira pessoa em pódio, como as pessoas classificam. Não, ele é Deus. Adoramos um Deus, ele é um único Deus. Triuno, é a trindade. E o Espírito do Senhor, versículo 29 diz: então disse o Espírito a Filipe. O texto também pode estar dizendo o seguinte, que o anjo falou a Filipe e o Espírito estava guiando Filipe em todo o processo. A ordem não importa, o que importa é o seguinte: é Deus que está guiando Filipe, é Deus que está falando ao seu servo Filipe. E eu faço questão de lembrar a sua mente esclarecida disso, é que os anjos aparecem em Atos dos Apóstolos e eles ajudam na libertação de prisões, eles trazem recados aos servos de Deus, mas eles não pregam a pecadores. Quem prega são os homens. Esse é um ministério, uma responsabilidade dada a mim e a você. Nós não podemos esperar que um anjo vá falar com alguém, porque essa responsabilidade foi dada a nós pelo Senhor Deus. Quer ver um exemplo disso? Atos capítulo 10. Nós vamos chegar lá em algumas aulas e vamos ler que Cornélio era um homem piedoso. E Deus responde às orações de Cornélio para que ele ouça a palavra do Senhor. Deus envia um anjo a Cornélio para que ele envie os seus soldados, os seus servos, para chamar Pedro, que é o pregador, no evento da casa de Cornélio. Mas não é o anjo que fala, que prega o evangelho para Cornélio. Isso tem que ficar claro, porque nós estamos numa cultura de angiolatria. Você tem livros que dizem qual é o seu anjo, e tem pessoas, muitas vezes nas igrejas, que acham que tudo que diz respeito a anjo, a Miguel, a Gabriel, é coisa de crente, e temos que tomar cuidado. Porque a cultura muitas vezes ela vem alinhavando alguns temas que faz mal à conduta e à espiritualidade. Posto isso, vamos então examinar esse texto. Diz que um mensageiro do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha como deserto. O silêncio é proposital, para que a gente medite um pouquinho.
Veja só. Filipe estava onde? A narrativa anterior nos diz, no versículo 9, que ele estava em Samaria, pregando o evangelho em Samaria. E nós fazemos aquela pergunta que temos feito todo domingo de manhã. Quem é Filipe? Quem é Filipe? E ao voltarmos em Atos capítulo 6, versículo 5, convido você a fazer isso. Atos 6, 5, nos diz que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Segundo nome é Filipe. É a eleição dos diáconos na igreja. E é curioso isso, porque estes homens eleitos pela igreja para o serviço santo a Deus, meus irmãos, para atender às necessidades dos santos, eles aparecem na sociedade causando um grande impacto. Sabe qual é o ensinamento que nós temos aqui? É que Deus, Ele nos capacita, não é para que a gente trabalhe num culto dominical apenas, mas que nós tenhamos uma vida frutífera para a glória de Deus, por toda a vida, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é só no culto. E aqui não é um texto que fala somente a diáconos. Obviamente que na igreja de Cristo, o Senhor instituiu assim. Existe pastor, existe presbítero, no nosso caso existe o conselho que é formado do pastor e dos presbíteros. Pastor é o presbítero docente, presbíteros do conselho são regentes. Nós temos diáconos, são funções que a igreja ela identifica por direcionamento do Espírito Santo, é um dom espiritual, mas a igreja ela também é chamada de serva de Deus. Diaconia significa serviço. Servir, estar a serviço de, estar a serviço para. E o texto nos diz que Filipe, que era diácono da igreja, ele se encontra pregando em Samaria. E ele estando em Samaria, o anjo do Senhor diz para ele: dispõe-te. Esse dispõe-te não é do tipo, você que está aí sentado, levante-se. Algumas versões bíblicas estão escritas assim: levante-se. Mas é melhor entendermos o seguinte: olha, arruma a mala. Arruma a mala. Ajunte suas coisas. Ele estava pregando em Samaria. Nós devemos entender o seguinte, gente. Muitas pessoas dizem: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado por Deus, eu quero entrar para a história como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Há muitas pessoas lendo coisas na internet dizendo: eu quero ser como Jonathan Edwards, eu quero ser como George Whitefield, eu quero ser como Simonton, eu quero ser como Susanna Wesley, eu quero ser como... e vem nomes na história, mas saiba o seguinte: Deus não usa quem não faz nada, viu? O texto bíblico é bem claro. Filipe estava pregando em Samaria. E quando Filipe foi escolhido pela igreja, juntamente com Estevão, eles já eram homens que serviam ao Senhor, porque o texto, quando diz que o Espírito do Senhor fazia por intermédio de Estevão prodígios e milagres, a menção da palavra grega ali era o seguinte: ele continuava a fazer. Antes da eleição, esse homem já era uma bênção e depois ele continuou a ministrar. Nós precisamos entender isso. Afiemos o nosso machado e comecemos a trabalhar, porque Deus vai sim chamar pessoas que estão dispostas a servir. No Antigo Testamento nós temos isso muito claro. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele estava onde? No lagar, malhando trigo. Todo mundo estava na toca. Estavam nos montes escondidos dos inimigos, mas ele era o único da sua família que estava decidido em não dar comida para o inimigo. E o Espírito do Senhor então fala com este homem.
E nós temos aqui a mesma coisa. Por que que o anjo do Senhor falou a Filipe? Ele estava em Samaria pregando. E, posto isso, nós então perguntamos qual é a missão que é dada para Filipe quando o anjo fala com ele. Leiamos o texto mais uma vez. Disse: dispõe-te e vai para o lado do sul. Há alguns manuscritos que nesse período aqui, a menção para o lado do sul, ela também pode ser traduzida como por volta do meio-dia. É mais ou menos assim, olha, no calor do dia, quando o sol está a pino, vá. Vá. E para onde? No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, na revista atualizada está: este se acha deserto. Ou também pode ser lido como o caminho do deserto. Era uma rota, saindo de Jerusalém, na direção a Gaza. Esse caminho, ele então encontrava-se com uma outra estrada costeira que ligava a parte costeira com as regiões do Sinai e outras mais. Este se acha deserto. Imagine só, você é um crente, e você é uma pessoa que tem o esmero de ler e estudar a palavra do Senhor. E Deus fala com você: eu tenho uma missão para você. Dispõe-te, se prepare, arrume as malas. Para onde? Vai para o caminho do deserto, ou um caminho deserto. É interessante isso, não? Para nós isso tem um grande significado. Porque servir a Deus, gente, é servir a Deus. Não precisa de plateia. Não precisa de gente lá para ver. Não precisa de público lá para dizer: esse cara é elogiável. Há coisas que Deus nos ordena fazer, gente, que é entre nós e Ele, mas é para a glória dEle. É para a glória dEle. Se nós esperarmos ter alguém para ouvir o que vamos dizer, para aplaudir o que vamos fazer, nós não estamos servindo ao Senhor. Porque servir ao Senhor é um privilégio entre nós e Ele. E Deus é glorificado nisso, gente. O apóstolo Paulo disse isso, que se alguém serve a homens, tal pessoa não serve a Deus. E aqui o convite, a ordem é muito clara: vá para este caminho desértico. E o texto nos diz uma frase sucinta. Qual é a última frase do versículo 26? Vamos ler? Ele se levantou e foi. Que coisa maravilhosa é este homem de Deus, maduro em Cristo Jesus, que tem esta intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, que quando Deus fala com ele, ele se levanta e vai. Ele se levanta e vai. Ele obedece. Ele obedece. Irmãos, sabe o que nos cabe nesse tempo que nós estamos vivendo? É perguntar se nós somos pessoas tão solícitas como Filipe. Porque muitas vezes nós culpamos o governo, nós culpamos a sociedade, nós culpamos a medicina, culpamos tantas coisas, gente, quando na verdade o Senhor Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos uma bênção no mundo e na nação onde nós estamos. E nós não podemos esperar de outras pessoas. Talvez aquilo que você mais reclama na vida, ou no seu contexto familiar, ou na sociedade onde você está, é simplesmente uma questão de você mesmo se levantar e ir. Se levantar e ir. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma narrativa de um eunuco etíope. Nós vamos examinar um pouquinho mais a biografia desse homem,
num contexto de conflitos entre nações. Então, este homem chamado Filipe, se ele tivesse um coração político aguerrido, contrário à presença de estrangeiros, qualquer coisa assim como nós vemos no mundo global hoje em dia, ele poderia olhar isso com um olhar amargo. Quem já viajou para fora sabe muito bem disso, como é horrível você estar andando numa rua e suspeitar o que as pessoas dessa nação vão fazer ao descobrir que eu sou um brasileiro. Eu já passei por isso, é horroroso. Eu me lembro de estar num lugar onde chegou uma notícia para mim e para minha esposa: esse lugar aqui, ontem morreu um alemão por uma turba de pessoas que descobriram que ele era alemão e estava morando aqui no bairro. Então não é um lugar legal. Era um país de primeiro mundo. Nós estamos vivendo uma coisa parecida por aqui. Em São Paulo, há inúmeras pessoas que estão imigrando por razões de guerras nos seus países, elas estão ficando nas ruas. E como as pessoas olham para isso? Isso é um problema, tá? Mas eu conheço poucas pessoas que dizem: eu vou pregar o evangelho para essas pessoas. Aqui nesse caso, não é um caso de imigração por guerra, por nada disso, nós vamos examinar agora. Mas a chave está nisso, é que Deus falou com o homem e ele se levantou e foi. Ele foi. E olha só, o versículo 27 diz: eis que um etíope, eunuco. Vamos examinar essa declaração. Um etíope, eunuco. Em primeiro lugar, devemos entender que este etíope dos tempos de Atos dos Apóstolos não coincide precisamente e inteiramente com os etíopes de hoje. O etíope aqui de Atos, o território que era ocupado por esta etnia é hoje comparado ao Sudão, na África. Este homem, esse sudanês, esse etíope, ele era eunuco. Eunuco significa uma pessoa que cuida de interesses de uma realeza, do tesouro, e esse tesouro muitas vezes é um harém. E em diversas culturas, para ser eunuco tinha que ser castrado. Era a cultura deste homem. Provavelmente era esta a situação dele. Agora, você quer ver uma coisa que nos chama a atenção? É que diz: eunuco, alto oficial de Candace. Candace não é o nome da pessoa. É que na cultura etíope da época, o rei desta etnia, ele era tido como um deus e ele vivia distante da sociedade, afastado, ele só era servido. E a rainha mãe era posta então numa situação de governo. E o título dado era Candace. Ok? Guardemos isso. E então, sabendo isso, esse homem ele era superintendente de todo o seu tesouro. De todo o seu tesouro. Era uma pessoa de confiança, de alto posto no governo desta etnia, que viera adorar em Jerusalém. A Bíblia não nos diz, então não nos é permitido inferir aqui informações. Mas este homem, pode ser que ele tenha ouvido falar do Deus Yahvé, do Deus dos hebreus, e foi conhecer o culto ao Senhor Deus. Acontece que ele, chegando em Jerusalém, vendo todo o movimento, vendo aquele templo que Herodes estava construindo, que era mais suntuoso que as pirâmides do Egito, segundo diz um historiador daqueles dias. Algo grandiosíssimo, mármores do mundo inteiro, peças de ouro, bronze e tanta coisa. Ao chegar ali, com toda a indumentária dele, a cor da sua pele, mostrando que ele era de uma outra etnia,
Vão interrogá-lo, com certeza esse homem não chega sozinho, por ser alto oficial desse grande tesouro, ele vem numa comitiva, soldados, pessoas servindo a ele, e ao chegar ali sabem quem é ele, que ele é o eunuco desta rainha africana. Aí vem a pergunta: vocês acham que os rabinos, os escribas, as seitas judaicas, os fariseus e dos saduceus permitiram este homem entrar no templo ou não? Não, né? Quer ver a prova disso? Abra comigo a Bíblia em Deuteronômio 23, versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Atos, que nós vamos voltar. Mas olhe só o que o texto sagrado nos diz. Em Deuteronômio 23, verso 1. O texto é muito claro. Diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não estará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. O texto ele já nos indica, está ensinando o povo hebreu, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, de que o culto a Deus não era uma concentração que qualquer pessoa poderia vir de onde viesse com as suas culturas, com as suas crendices, com as suas impressões espirituais, até mesmo cultos a outros deuses, porque estes povos aqui praticavam esta mutilação muitas vezes por motivo cultico. Então o Senhor Deus está ensinando o seu povo: não é assim que eu ensino. O corpo humano ele é importante, e essa castração, ela não deve haver no meio do meu povo. E vocês não vão assimilar o costume deste povo. E na minha assembleia não podem comparecer. Este é o mandamento do Senhor. Agora, quer ver uma informação importantíssima? Imagine só se uma pessoa, ela era estrangeira, e ao ouvir a palavra de Deus, pela boca dos profetas, conhecendo a lei de Deus, o Senhor convertesse o coração dela, mas ela tinha tido um passado que colocasse ela dentro desta sessão. Ela não iria participar. Vamos ler um texto que está em Isaías, capítulo 56. Isaías 56, versos 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E nós poderíamos ler outros textos, como por exemplo a oração de Salomão consagrando o templo, de que Deus tinha o propósito de alcançar as nações da terra pelo culto naquele lugar ali em Jerusalém. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui não é uma mera informação de, olha, esse homem ele tinha este cargo lá. Nós estamos vendo que a palavra e a promessa de Deus de romper com estigmas culturais e rótulos culturais está se cumprindo através do ministério de um homem, e seu nome é Filipe. Deu para entender a importância disso aqui? Que coisa maravilhosa!
O caminho no deserto, ou o caminho que está deserto, não é um caminho de ninguém. É um caminho em que Deus está usando um homem para que uma promessa feita lá no livro do profeta Isaías se cumpra e as nações da terra saibam que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é o Deus que acolhe quando a cultura mutila, quando ela separa, quando ela segrega, quando ela dá, mesmo que cargos suntuosos como era deste homem aqui, mas ele vive em separado. O culto a Deus é inclusivo, se no coração houver a aliança com o Senhor Deus, e isso é uma maravilha. Sobre o que é a aula de hoje? Na aula passada nós vimos que o poder do Evangelho, ele é maior que o poder da cultura. A aula de hoje nós estamos vendo o quê? Que o poder do Evangelho quebra barreiras culturais. Sabe por quê? Porque Filipe saiu de Jerusalém e foi pregar onde? Samaria. Ele rompeu uma barreira cultural. Jesus já havia rompido e agora, com o Espírito descido sobre a vida da igreja, esse homem cheio do Espírito Santo, ele olha e diz: não existe nós e eles. O Senhor tem planos para a vida deles também. Ele é um homem que rompe barreiras culturais pregando o Evangelho. E aqui ele é um homem que rompe barreiras sociais. O poder do Evangelho rompe barreiras na sociedade, meus irmãos. E que coisa maravilhosa, porque ele estava de volta, o versículo 28 nos diz, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Que coisa maravilhosa, não? Acabamos de ler um texto do profeta Isaías que ele, logo em seguida, lendo o texto, chegaria nessa promessa maravilhosa que dizia respeito a ele. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Uma informação preciosa. Filipe estava em Samaria, e para ele chegar nessa estrada aqui, ele provavelmente viajou 100 a 110 quilômetros, o que correspondia àquela época, andando a pé nas regiões da Judéia, uma viagem de aproximadamente 3 dias ininterruptos. 3 dias viajando com uma mensagem em mente: Deus me mandou ir para esse caminho que está deserto. E muitas vezes, em 5 minutos, nós esquecemos a palavra de Deus e não a obedecemos. Isso é uma grande lição para nós. E o Espírito fala com ele para que ele se aproxime do carro e o acompanhe. O texto diz: correndo Filipe. Correndo Filipe para o quê? E para quem? Para acompanhar esta comitiva, meus irmãos. Olha, nós precisamos aprender com Filipe. Nem todas as pessoas virão até aqui dentro. Nós precisamos ir até elas, na direção em que elas estão. E elas têm uma velocidade, nós devemos acompanhar. E eu chamo sua atenção e sua mente esclarecida para isso, de que nós como igreja, em especial aqui no Bom Filhole, nós estamos ensinando a igreja que nós precisamos ser relevantes na cultura em que nós estamos. Qual é o perfil do casal que mora no nosso bairro, no Jardim Bom Filhole, em São Paulo? Qual é o perfil do homem idoso que mora aqui nessa região? Qual é o perfil do adolescente nesta região? Nós precisamos conversar com essas pessoas. Nós precisamos conversar com essas pessoas culturalmente, com a cultura santificada que Deus nos deu. Não é fazer o que elas fazem para atrair. Também não estou dizendo que todas as pessoas do bairro estão fazendo coisas erradas. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou dizendo que, como pessoas, cidadãos e pessoas que estão presentes numa sociedade, nós devemos entender que o Evangelho, ele é em relacionamentos. Nós vamos em direção às pessoas. Uma coisa que eu já tenho ensinado aqui, eu tenho liberdade para dizer isso, as pessoas têm maturidade para me entender. Nós, quando estamos diante da televisão, eu sou uma pessoa que sou muito dado à estética, à música, eu amo The Voice. Eu acho aquilo maravilhoso. Você vê talentos, você vê
E você fala, meu Deus, como que essa pessoa estava escondida? De onde ela veio? Ela estava lá em Roraima, né? E aí se candidata, vai ali e canta. Ô, gente, quando nós estamos no culto ao Senhor, eu sei que nem tudo dá para fazer no padrão The Voice, mas nós precisamos entender que quem está do lado de fora é isso que vê. É isso que vê. E então, qual é a cultura que nós estamos nos relacionando? Uma coisa que me tocou na minha adolescência é que eu era carente de amigos. E a igreja em que eu estava, eu tinha 17 anos de idade. Ela havia um projeto ali para que adolescentes cativassem adolescentes. E eu era tímido. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, veio um adolescente e me convidou para que naquela sexta-feira à noite eu encontrasse com ele no portão da igreja. Ele falou, você gosta de tocar guitarra? Gosto. Eu já andei de preto já, viu? Não estranhe. Já gostei dessas coisas. E lá apareci, de preto, de bota e de guitarra. Você imagina como que era esse negócio, esse trem, né? Deus fez um milagre. E aí lá estou, esperando o cara. E aí ele sai de trás de um ônibus. Fala, Davi, vem aqui. Vamos? Eu falei, vamos para onde? Ele falou, não, vamos entrar no ônibus aí, porque a gente vai ter um programa muito legal. Você vai tocar hoje com a gente. E eu entrei naquele ônibus. Aquele ônibus foi parar numa casa, num bairro distante da igreja. Chamava-se Jantar Corrido. Naquela casa nós descemos. Eu pensei, nossa, jantar, que maravilha. O que era o jantar corrido? Eles fizeram, num lugar comia arroz, no outro comia feijão, no outro comia o bife, no outro comia salada e por último, na última casa tinha sobremesa. Mas em cada lugar que parava, um adolescente abria a Bíblia e falava, gente, eu estava lendo hoje o Salmo 23 e eu estava aflito e olha só que maravilha esse texto. Lia e em 5 minutos ele explicava o texto, ele meditava com o pessoal, e aí vinha outro e orava abençoando aquela casa. E as casas, gente, era a casa de pessoas que estavam aflitas, que estavam sofrendo, pessoas enlutadas. Eu lembro de uma casa que era uma mãe que havia perdido o seu filho adolescente. Agora me veio a figura de uma outra casa que eu fui, que era de uma pessoa que estava em tratamento no centro Boldrini, em Campinas. A menina, ela estava toda machucada, ela já tinha perdido uma mão e um pé. E nós entramos naquela casa, eu tive um impacto com aquilo, ela estava no centro da sala, e nós cantamos, foi comovente, ela chorou, nós choramos, mas olha a utilidade disso, gente, é ser relevante. E aí, você acha que nossos pais ficavam felizes, nos esperando para voltar para casa? Eles ficavam quando a gente chegava, mas eles viam a demora que tinha daquele ônibus, porque estava marcado para o programa terminar 10 da noite, mas a gente chegava na frente da igreja, 1, 2 da manhã. Porque entre uma casa e outra, a pessoa dizia assim, olha, na rua de trás, eu tenho um amigo, vocês não podem ir lá também? E aquele pessoal, eu pergunto para vocês, isso é um jeito de conversar com a cultura. A cultura em que eu estava, isso era super relevante. E para mim, como adolescente, isso teve uma grande importância. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele conversa com o homem no dia de hoje. Ele rompe as barreiras e os rótulos e inclui ele no culto ao Senhor. Mas como que é esta inclusão? É pela comunicação, correndo Filipe ao encontro do homem na sua carruagem. Diz a palavra do Senhor. Ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Para fazer essa pergunta aqui é porque é uma pessoa que tem confiança de que pode explicar qualquer texto da palavra do Senhor. Se esse homem estivesse lendo Ezequiel, ele explicaria. Porque não faria sentido dizer, compreendes o que vens lendo, e o homem dizer, eu estou lendo
O Salmo 40, é meu preferido esse eu posso te explicar. E o homem disse, mas eu tenho uma dúvida aqui também, você pode explicar para mim o livro de Amós? Não dá, esse aí não é comigo não. Gente, Filipe é um homem da palavra de Deus. Aqui eu quero ensinar à igreja uma coisa. Deus fala conosco pela nossa familiaridade com a sua palavra. Não faz sentido querer que Deus mande anjo falar se não tem amor pela palavra. Agora, quem ama a palavra de Deus não fica pedindo para anjo aparecer. Aqui é um caso pontual entre Deus e Filipe. Mas Filipe é um homem da palavra de Deus. E o que o homem responde no verso 31? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aqui nós temos algo importantíssimo, porque no verso 32 passa a nos dizer, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. E os versos 32 e 33, a citação que o homem estava lendo era da versão Septuaginta, a versão do Antigo Testamento grego. Então eles estavam falando em língua grega, sobre um texto da palavra do Senhor Deus. O Evangelho, meus irmãos, está sendo disseminado em culturas. Filipe é um homem de cultura grega, ele é um dos helenistas. Deus chama pessoas, Deus usa pessoas com as suas idiosincrasias para falar com outras. Eu não consigo conversar hoje com um adolescente, por exemplo. O meu mundo é outro, o dele também. Mas Deus pode usar você, que é adolescente que está nos assistindo ou que está aqui, para falar com outros. Eu não consigo dialogar com pessoas de culturas diversas hoje em dia, gente que morou no Japão, por exemplo. Mas talvez você consiga. E aqui é isso, é Filipe, que era um homem de cultura helênica, judeu nascido em contexto grego, que é agora usado por Deus para falar com um eunuco etíope. Então, diz o versículo 34, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aqui mais uma coisa que nos chama a atenção. Primeiro ele pergunta, compreendes o que vens lendo? Ele mostra que ele tem amor, zelo e conhecimento pela Escritura. E aqui a outra informação é que começando por esta passagem, ele anunciou a Jesus. Sabe o que a igreja deve fazer? Não é se ufanar do quanto de teologia ela tem. E ela sabe. Ela diz o que é e o que não é reformado. Isso aí cansou. Nós precisamos, por qualquer ponto que seja da Escritura, conduzir a pessoa a Jesus. Isto é pregar o Evangelho. Isto é pregar o Evangelho e conduzir a pessoa a Cristo. É isto, meus irmãos. Seguindo eles caminho fora. Que caminho, hein? O caminho que era deserto agora, eles estão seguindo num diálogo maravilhoso, conversando sobre a pessoa mais importante da nossa vida, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E aí há uma glosa, há um comentário do copista, que nos ensina a preocupação da igreja primitiva em ensinar as condições para o batismo. Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Quando é que o batismo acontece? Quando nós de todo o coração cremos que estamos professando
publicamente perante a igreja e o mundo algo que espiritualmente nos aconteceu em Cristo Jesus. Não é no ato do batismo que a pessoa é salva. O batismo é testemunho de que, pela fé, somos salvos em Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo. Eu cito sempre esse exemplo do batismo de Santo Agostinho, que quando ele foi se batizar, ele disse para toda a cidade: venham ver o dia que eu morri. E muitas pessoas foram lá até para evitar um suicídio, mas ao chegar lá, havia o pastor dele, deste grande homem da história da igreja. E então ele explicou o significado do batismo, e outras pessoas mais, conhecendo a mensagem de Cristo Jesus e do amor de Deus, se renderam a Cristo. Porque o batismo é isso, é nós mostrarmos que nós temos uma nova vida. Morremos em Cristo Jesus, para uma nova vida, e uma vida de novidade em Cristo Jesus. Posto isto, então mandou parar o carro, versículo 38. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Que coisa milagrosa e espantosa é essa? Coisa que Deus pode fazer, e Deus fez na história. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco voltou para a África cheio de alegria por ser nova criatura. E como que termina esta narrativa? Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aqui, no nosso contexto, seria o mesmo de eu dizer para vocês o seguinte: Filipe foi arrebatado pelo Senhor e achou-se na Praia de Santos, pregando o Evangelho. E ele, de Santos, subiu a costa brasileira até Natal, pregando o Evangelho por todos os portos da costa brasileira. É isso que Lucas está querendo dizer. Sabe o que é? É que o Evangelho vai para essa região onde Israel se comunicava com o mundo, e o mundo chegava até Israel. O Evangelho está na orla marítima para agora invadir o mundo gentílico, e nós precisamos entender que tudo isso Deus fez com uma pessoa. Deus pode fazer com você. Deus pode fazer comigo. E se todos nós juntos dissermos: Senhor, essa história pode ser nossa. Que coisa maravilhosa Deus pode fazer através de nós. Que Deus fale ao teu coração, e a palavra dele seja aplicada no teu coração. Vamos orar neste momento. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Tua palavra é viva e ela é eficaz, e ela penetra o nosso ser. E nós nos alegramos pelo aprendizado desta manhã. Assim como tu usastes Filipe, o Senhor pode nos usar. O Evangelho tem poder para romper rótulos e condições impostas pela cultura. Assim como o eunuco tinha condições que o impediam muitas vezes de um culto judaico, mas o Senhor em Cristo Jesus rompeu as barreiras e o recebeu numa estrada deserta. Ó Deus, usa-nos para o louvor da tua glória, porque há pessoas que estão morando numa kitnet, há pessoas que estão morando no fundo de um quintal, há pessoas que estão morando em mansões e estão cercadas por câmeras e infravermelho, e precisam conhecer o Evangelho. Há pessoas, ó Deus, que estão enlutadas, há pessoas que carecem, ó Deus, do consolo e da mensagem graciosa que tu tens. E o Senhor deu esse privilégio não a anjos, mas a homens, para que nós possamos pregar o Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para o louvor da tua glória. E neste momento que vamos receber a mesa do Senhor, fale conosco, ó Deus, quebranta o nosso coração. Pelos olhos, ó Deus, da fé, volta-nos para a cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.